É possível alimentar o Arduino Nano com a bateria de lítio polímero de 3,7 volts? A bateria de lipopolímero, que é praticamente do mesmo tamanho do Arduino. Eu vou ver aqui as características do Arduino. No site oficial do Arduino, a gente pode ver as características do Arduino Nano. Especificações. A gente tem aqui que o Arduino ele trabalha com a tensão de 5 volts, tensão de operação de 5 volts, com uma entrada que varia de 7 a 12 volts. Ele trabalha com microcontrolador Atmega 328 e as dimensões dele é 18 por 45 milímetros. Por que a tensão de entrada é de 7 a 12 volts e a tensão de operação de 5 volts? O esquema dele, o esquema do circuito dele mostra o seguinte, que a tensão de entrada no pino VIN, ela passa por um regulador de tensão que mantém a tensão em 5 volts, mesmo que a tensão de entrada flutue entre 7 e 12 volts. Então ele mantém a tensão de 5 volts, que é a alimentação de todo o circuito do Arduino com essa tensão de 5 volts. Mas note que, quando a gente alimenta o Arduino com uma entrada USB, que é de 5 volts, a gente não precisa de alimentação de entrada e não deve ser conectado. E a tensão de USB passa por um diodo de proteção e a tensão de saída no pino 5 volts. Note que se a tensão de alimentação da USB é 5 volts, tem uma queda de tensão no diodo de aproximadamente 0,7 ou menor, então a tensão de operação não é 5 volts, é um pouco menor. Isso dá uma dica de que o Arduino funciona com a tensão abaixo de 5 volts. Agora vamos ver como funciona o microcontrolador Atmega 328. Então aqui a gente tem no datasheet do Atmega 328 a tensão de operação é de 2,7 a 5,5 volts. Então o microcontrolador funciona com a tensão abaixo de 5 volts. Mas ele fala aqui que a velocidade, ou seja, a frequência de clock, pode variar de 0 a 8 MHz, no caso da tensão de 2,7 a 5,5. E de 0 a 16 MHz, com a tensão de 4,5 a 5,5 volts. Se a gente for verificar aqui na página que fala sobre a tensão de alimentação em função, ou melhor, a frequência de operação em função da tensão, a gente vai ver nesse gráfico que a frequência de operação varia entre 8 e 16 MHz se a tensão de entrada for entre 2,7 e 4,5 volts. Acima de 2,5 volts até 5,5 volts, a tensão fica estável em 16 MHz. Isso significa que, se seu circuito depender de uma frequência estável, você tem que trabalhar com a tensão entre 4,5 e 5,5 volts. Mas se seu circuito independe dessa estabilidade na frequência de operação, você pode sim trabalhar com a tensão de 3,7 volts. Se a gente verificar a bateria de lítio polímero de 3,7, a gente vai ver que ela
ela funciona, ela tem uma célula de 3,7 volts, que pode variar, a depender da carga dela, de 2,6 até 4,2 volts, mais ou menos. Então, está dentro daquela tensão de operação do microcontrolador. Você pode sim alimentar com 2 baterias em série, o que daria em torno de 7,4 volts, e colocar na tensão de entrada, no pino VIN, e funcionaria bem. Mas tem 2 inconvenientes. O tamanho, você precisaria de 2 baterias, e agora o tamanho ficaria já com um tamanho diferente, né? Um tamanho que já não é tão interessante. Outro problema é a carga. A carga deve ser feita separadamente, você teria que ter 2 carregadores ou um carregador que tivesse balanceamento de carga. Isso aumentaria, sim, o custo tanto de aquisição de 2 baterias, como também de aquisição de um carregador adicional ou um carregador que tenha balanceamento de carga, que é mais caro. Então é interessante verificar se funciona com atenção. A gente viu que funciona desde que você utilize um circuito que não necessite de estabilidade na frequência de operação dele. Vou fazer um teste prático para a gente medir essas tensões e verificar que realmente funciona o Arduino com uma bateria de 3,7 volts. Eu vou colocar o Arduino aqui na placa de circuito. E vou alimentar ele com a bateria. É importante salientar que a tensão de alimentação do circuito, quando você alimenta com a tensão abaixo de 5 volts, ele tem que ser aplicada no pino de 5 volts. Diretamente no pino de 5 volts. Porque se você alimentar o circuito pela entrada VIN com a tensão abaixo de 7 volts, você não terá a tensão de 5 volts aqui, porque o regulador de tensão necessita de uma entrada de 7 volts no mínimo para você manter a tensão de 5 volts. Então você aplica diretamente na entrada de 5 volts, no pino de 5 volts do Arduino, ok? Então vamos lá. O Arduino alimentado diretamente com a bateria de 3,7 volts no pino de 5 volts. Ok? A gente pode medir a tensão. A tensão de entrada, 3,7 volts. Agora eu queria fazer um teste colocando uma bateria em série, ou seja, a tensão ficaria entre mais ou menos 7,4 volts. Vamos verificar. Nesse caso, a tensão acima de 5 volts eu aplico no pino VIN. Eu vou medir aqui a tensão no pino VIN, 7,56 volts, ok? E agora vou medir a tensão no pino V5 de 5 volts. A tensão é bem regulada em 5,00 volts. Então aqui o regulador de tensão, mesmo que a entrada seja de 7,5, no pino de 5 volts, ele tem 5 volts. Agora eu queria mostrar que o Arduino, quando conectado na porta USB,
ele também funciona sem alimentação externa, somente com a alimentação da USB. Mas no pino 5 de 5 volts, a gente vai ter uma tensão 4.7 volts, ou seja, tem uma queda de tensão naquele diodo. Aqui ficou em torno de 0,3 volts e ele funciona com a tensão abaixo de 5 volts quando alimentado com a USB, ok? Então, verificado então que o Arduino funciona com a bateria de lítio polímero de 3.7 volts, porém a sua frequência não fica estável. Você não garante uma frequência de 16 MHz, frequência de clock do Arduino, ok? Agora, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal que a gente está preparando outros vídeos interessantes para você.